A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje eu quero compartilhar ao teu coração mais uma palavra, que o Espírito Santo mais uma vez possa falar ao teu coração e convencer sobre coisas que precisam ser transformadas. Hoje eu quero deixar para a nossa meditação que está no livro de João, capítulo 12, versículo 42, que diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Neste contexto, nessa ocasião que nós vemos aqui, assim como muitas pessoas, alguns gregos desejavam conhecer Jesus, saber um pouco mais sobre ele. E aqui Jesus está mais uma vez usando as suas palavras de sabedoria, explicando ali sobre a sua glorificação, como todas as mensagens que nós vemos na Bíblia Sagrada. Enquanto Jesus ministrava, muitos aceitavam, mas também existia um grupo de pessoas que não aceitavam. E neste grupo de pessoas, infelizmente, tinham aqueles que não reconheciam Jesus como Messias, não criam que Jesus era o Filho de Deus. O mais delicado que nós vemos na maioria desses contextos, e principalmente nos evangelhos nós vamos ver muito, é que os principais da sinagoga, os chamados fariseus religiosos, muitos deles até se convenciam pelas ministrações de Jesus, mas infelizmente pela vaidade dos seus corações, eles não assumiam ali publicamente, não confessavam Jesus publicamente, e isso pelo motivo que nós lemos aqui. Quando eu li esse versículo, bradou algo muito forte no meu coração, porque isso aqui deixa explícito o quanto a vaidade, o quanto a soberba, ela pode alimentar o nosso ego ao ponto de nós amarmos mais a nossa glória, o nosso bem-estar. E aqui, por meio dessa palavra, nós vemos um exemplo aqui de como não deixar com que a vaidade, a soberba, o ego se implante no nosso coração. Quando a soberba ela se estabelece no coração do homem, o coração fica endurecido, não se quebranta facilmente. Quando nós lemos aqui que amaram mais a glória dos homens, quantas pessoas se perdem por buscar destaques, por buscar holofotes, quantas pessoas perdem a essência do Espírito Santo porque se envaideceu, se deixou ser corrompido por um lugar de destaque, por querer mais parecer ser do que de fato e propriamente ser aquilo que Deus os chamou para ser. Aqui nós estamos vendo líderes religiosos, né? Os fariseus, eles tinham um papel muito importante. Eram eles que conduziam ali as leis de Deus, que no caso era a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, o que nós conhecemos como Pentateuco. Então, de uma certa forma, eles estavam ali dentro da sinagoga, considerada a igreja da época, eram pessoas que estavam ali aparentemente para zelar os mandamentos de Deus, guardar a palavra de Deus, conduzir as pessoas a viver esse caminho, né, à luz da palavra de Deus. Mas o que nós vemos aqui são pessoas que se corromperam por causa de um lugar de destaque, se corromperam pela vaidade do coração, porque tinham medo de perder as suas posições, porque amavam mais o reconhecimento humano do que de fato a glória de Deus e honrar de fato o chamado, a missão que foi imposta a eles. E no momento que eu meditava nessa palavra, eu comecei a refletir sobre algumas coisas. Quantas pessoas estão caminhando no Evangelho, até começam da forma certa, direcionadas, guiadas por Deus, cheias do brilho do Espírito Santo, da presença de Deus, mas quando as coisas começam a acontecer, as pessoas se perdem na essência, perdem a simplicidade, perdem o brilho do Espírito Santo simplesmente, né, por uma glória que é passageira, por uma glória que logo vai passar. E isso me leva a ter um temor muito grande no meu coração. Vou citar até o meu exemplo aqui. Antes de eu começar a gravar os meus vídeos, eu tinha muito receio, porque eu pensava da seguinte forma: Deus, eu não quero envaidecer o meu coração, eu não quero usar as coisas do Senhor, e eu não quero usar o Evangelho do Senhor para me autopromover. E eu falo isso porque eu tenho visto muitos exemplos disso, onde muitas pessoas se utilizam do Evangelho não para anunciar o Evangelho de fato, mas para se autopromoverem, promover a sua imagem, sabe, para conquistar um lugar de destaque, onde Jesus deixa de ser o centro e a imagem da pessoa passa a ser mais do que o centro do Evangelho. E isso acontece porque, infelizmente, pessoas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Só que nós nos esquecemos de uma coisa: a glória que vem de Deus, ela é eterna, e a glória desse mundo é passageira. O meu conselho para você com esta palavra é: se você tem caminhado à luz da palavra de Deus, se você tem caminhado, construído uma trajetória linda com o Senhor, no meio do caminho vão aparecer propostas. Pode haver um tempo em que Deus vai te colocar, talvez, num lugar de honra, numa posição um pouco melhor do que a que você se encontra hoje. Mas eu quero te dizer para você: não deixe o teu coração se envaidecer, não deixe o teu coração se perder com a glória deste mundo. Não se venda por qualquer coisa, não venda o teu ministério, não venda o teu propósito, não venda o teu chamado, não venda quem você é, porque a tendência do coração do homem é: quanto mais destaque o homem ganha, mais ele vai amando aquilo. Quanto mais ele vai subindo posições, mais o coração vai se ensoberbecendo. Quantas pessoas eu conheci no início da caminhada, pessoas simples, humildes, que de fato viviam o evangelho na essência, e hoje, porque ganhou um pouco mais, sabe, de honra, de destaque, Deus elevou um pouquinho mais. Tudo que a pessoa hoje faz é pensando na sua autoimagem, é pensando na sua vida, é pensando em parecer ser, sabe? Mas a palavra do Senhor Jesus diz: não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O sistema e o padrão deste mundo faz com que as pessoas, sabe, não se sintam satisfeitas no lugar que elas já estão. Elas querem buscar mais e mais e mais, querem ter mais, e mesmo não podendo ter, elas se sacrificam para ter, para parecer ser. Não sei se eu consegui ser clara, mas as pessoas querem mostrar algo que muitas vezes elas de fato nem são ainda, mas querem ali mostrar, alimentando o ego, alimentando uma soberba e se perdendo da essência do evangelho. Então, que nós possamos manter o nosso coração firme, os nossos pés firmados na rocha que é Cristo. Não se venda, sabe? Não se venda. A minha oração é que nós não venhamos nos corromper com a glória deste mundo. Sabe, Deus, ele sonda os nossos corações. Deus, ele conhece a verdade do nosso coração. E não adianta querer mostrar algo que nós não somos. Não adianta, sabe? O que nós mais vemos hoje com tanta facilidade, hoje da internet, muitas pessoas ligam aqui a câmera, falam o que quer e vão ali liberando conselhos que na maioria das vezes nem são conselhos baseados nesta palavra, mas muitos que não entendem vão se alimentando disso, vai se alimentando e vão se perdendo da essência, vão se perdendo do amor ao evangelho, da simplicidade, vão se vendendo, sabe, vão se corrompendo. Então não deixa, sabe, é claro que Deus tem um lugar de honra para as nossas vidas, sim, mas que o nosso coração não venha se corromper. Nós vemos aqui que esses líderes religiosos eram guardiões, né, da Torá, das leis, dos mandamentos de Deus, mas chegou no ponto que eles se sentiram tão importantes, sabe, aquela posição de estar ali à frente, de liderar a sinagoga, quem eles eram ali, o título, né, de líderes religiosos, de fariseus, se tornou muito mais importante do que o princípio de anunciar ali as leis, de preservar as leis de Deus. E isso é o que acontece muitas vezes nos nossos dias. Às vezes nós até iniciamos da maneira certa, mas no meio do caminho a gente vai amando mais o destaque que é dado ao nosso nome, vamos amando mais as posições que nós vamos alcançando. O nosso nome fica muito mais propagado do que o nome de Jesus. Que a misericórdia de Deus nos preserve dessa situação, que a misericórdia de Deus, sabe, nos guarde, para que nós não venhamos se utilizar do evangelho para nos autopromover. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a palavra do Senhor lá em Apocalipse 22 diz, eu vou até ler aqui que eu deixei separado, que diz assim: ficarão de fora os cães, feiticeiras, os que se prostituem, os homicidas, idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Então, muitos estão se utilizando do evangelho para dizer, eu estou aqui em nome de Jesus, mas na verdade é para alimentar uma glória e um ego que já está ali
tomado no coração, sabe? A pessoa quer mais, quer se aparecer mais, quer o holofote, quer a luz desse mundo brilhando sobre si. E olha, eu, no momento que eu estava lendo isso aqui, algo me chamou muita atenção. Aqueles que se prostituem. E o que é uma prostituição? É você se vender a tua intimidade por algum valor. Eu sei que é forte isso, mas na verdade o que nós temos feito é isso, vendendo a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, de fato, o nosso íntimo, o nosso secreto, sabe? Nós estamos vendendo isso, nós estamos nos perdendo da essência, estamos vendendo a nossa intimidade com Deus, a troco de um nome bem reconhecido, de uma posição no meio da sociedade, que a minha imagem, sabe, apareça mais que o nome do Senhor. Irmãos, isso é muito nítido sobre o quanto a vaidade tem tomado os corações. E isso, eu vou falar aqui de algo explícito, que claramente é algo muito mais profundo. Como o mundo está distorcendo, sabe, a identidade das pessoas, estão torcendo a identidade das pessoas, é tanta vaidade, eu digo assim, fisicamente mesmo, principalmente no meio das mulheres. A beleza natural que Deus deixou da mulher está sendo perdida por uma vaidade, sabe, que tem corrompido os corações, e isso nós temos visto no meio cristão. Por quê? As pessoas estão se sabotando para parecer, sabe, algo que na verdade elas não são mais, mas as pessoas, elas não estão se aceitando mais, as pessoas estão correndo atrás de uma autoimagem assim absurda, estão se esquecendo da essência do evangelho, estão se esquecendo do amor ao evangelho. É doído falar isso, mas na maior parte das vezes que nós vemos, são as pessoas se utilizando do evangelho para se autopromover, sabe, estão vendendo a sua intimidade em troca de valores deste mundo, de glórias deste mundo, estão amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Como a palavra diz, de tudo que nós temos que guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede todas as coisas. E a minha oração nesse vídeo aqui para encerrar é que Deus blinde o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que nós não venhamos nos corromper com esse sistema do mundo, sabe? Seja você, seja quem Deus te chamou para ser, que você possa ser um implantador do reino celestial aqui nessa terra, que você possa ser um implantador da cultura do reino aqui nessa terra, sabe? E não se amoldar ao padrão desse mundo, ao sistema desse mundo, ao ponto de você amar mais essa cultura do que a cultura do reino de Deus. Que nós não venhamos, sabe, nos amoldar ao padrão desse mundo, à cultura desse mundo, e amar tanto as coisas desse mundo, ao ponto da gente ficar se preocupando, sabe? Como eu vou me aparecer, como eu vou me apresentar, o que eu vou falar, de que forma que eu vou falar, sabe? Eu tenho que me aparecer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho, aquilo ali tá me dando retorno, então eu vou, sabe? E vou me alimentando daquilo, e a essência do evangelho vai ficando de lado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e que nós possamos orar pela nossa nação, que nós possamos orar pela igreja na terra, sabe? Por aqueles que falam em nome do Senhor, porque a palavra do Senhor Jesus diz, ai daqueles, né, que muitas vezes diz, Senhor, em teu nome curei, expulsei, falei em línguas, e na verdade, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer, não, eu nem te conheço, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, o meu apelo para você com esse vídeo é, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela igreja na terra, vamos orar pelos evangélicos, pelo evangelho, sabe? Para que esse evangelho não se torne algo inegociável, sabe? Para que o evangelho verdadeiro não vire uma moeda de troca, sabe? Eu vou usar o evangelho para que eu tenha um retorno, e através desse retorno eu me autopromovo. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Muito mais do que as minhas palavras, que o Espírito Santo de Deus te convença, né? E molde o teu coração, a tua mente, para que você também não se venda e não se embarace com as coisas desse mundo, mas viva a verdadeira essência do Evangelho, porque Jesus ainda é o mesmo, a palavra é a mesma, e o céu é o mesmo. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo.